Olá, a paz do Senhor. Estamos aqui, iniciando este canal com auxílio, a todos que querem aprender da escola dominical, mais um assunto da revista Betel. E vamos juntos, estarmos aprendendo de forma bem simples este conteúdo que estudaremos neste domingo, no dia 29 de outubro de 2003, a quinta lição, falando sobre o verdadeiro discípulo depende inteiramente de Cristo. O textual diz que temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Então, todo o poder é de Deus. Nós estamos e somos sensíveis, podemos nos quebrar, mas a excelência do poder, ela é de Deus. A verdade aplicada diz que o exercício de um discipulado saudável consiste no discipulador estar ciente de ser um instrumento nas mãos de Deus para que o propósito do Senhor seja cumprido. Então, nós somos instrumento nas mãos do Senhor. Somos apenas porta-voz. Somos apenas o canal da bênção, que toda a sabedoria, se fazemos alguma coisa, se cantamos, se pregamos, tudo isso vem do Senhor. Ele é a nossa fonte. Somos apenas um instrumento. O objetivo da lição fala sobre ensinar que as qualidades humanas são insuficientes e expor o conceito bíblico de autoridade e mostrar que fraco é quem não se submete a Deus. O texto de referência de hoje está em Josué, um texto bem conhecido, capítulo 7, que fala sobre quando eles já tinham vencido muitas batalhas e acharam que era apenas uma pequena batalha e com poucos homens poderiam vencer e destruir esta cidade de Ai. Aqui Josué capítulo 7, versículo 2, 3, 4 e 5 diz assim: enviando por Josué de Jericó alguns homens a Ai, que estava junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhe dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens e feriar a Ai. Não fadigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-no desde a porta até Sebarim, e feriram-nos da descida, e o coração do povo se derreteu, se tornou como água. Vamos estar entrando aqui na nossa lição. Hoje nós temos o motivo da oração. Ore para que o discipulador dependa unicamente do poder e da força de Deus. A introdução diz: as promessas e garantias de Deus a respeito de conquista e de que está com seu povo não eliminam a necessidade constante de vigilância, oração, humildade,
cuidado para agir de acordo com os princípios bíblicos e consciente que somos falhos e limitados. Nós nunca podemos esquecer que somos falhos, somos limitados e necessitamos, né? Jesus sempre disse, né? Vigiai e orai. Cuidado na forma de agir com os princípios bíblicos, né? Vigilância, constante vigilância, oração e humildade. Então, mesmo sabendo que temos a garantia de Deus a respeito de conquista, mas esse princípio bíblico da vigilância, oração e humildade. Porque somos falhos, né? E sabemos, né, que dependemos inteiramente de Deus. A ilusão da força humana, o tópico 1. A introdução do tópico 1 diz que Ai ou Aia ou Aiate era uma cidade ao oriente de Betel e junto a Betel-Aven, próximo a Jericó, é a segunda cidade tomada na invasão de Canaã, a terra prometida. Seu nome traduzido é Monte de Ruínas, podendo significar o que ela se tornaria após conquistar Jericó, uma cidade forte. Os hebreus acreditaram que nada mais seria impossível. A subestimação do inimigo aliada à desobediência os levou à derrota em um lugar onde venceriam. O bom discipulador é aquele que confia em Deus e não em si. Aprendeu a maior lição, aquele que aprendeu a depender de Deus, né? Nós temos que sempre saber que nós somos dependentes de Deus a todo o momento. Então, é necessário que sempre que Ele cresça, que nós venhamos diminuir. Então, eles subestimaram aquela cidade. O povo já tinha conquistado, já estavam na cidade de Canaã e acharam que aquele povo era pequeno e com as próprias forças venceriam e ganhariam aquela batalha facilmente. Então, aqueles subestimaram o inimigo. Aliada à desobediência o levou à derrota. Então, como nós sabemos que devemos sempre obedecer ao comando do Senhor. Confiar não em nós mesmos, mas confiar em Jesus Cristo. Corpo físico 1.1 diz que o maior engano já cometido por grandes personagens bíblicos geralmente está relacionado à confiança em suas próprias forças, como foi o caso de Sansão, que acabou morto, ou o tamanho de seu recurso, como foi o de Davi. Ser forte, de acordo com a Bíblia, não significa ter um porte físico avantajado ou ter um grande exército, mas ter confiança plena em Deus e obedecê-lo em qualquer condição. Os hebreus caíram por se acharem mais forte do que Pai. Então nós vemos esse tópico, o título ele fala sobre a ilusão da força humana. E no 1.1 fala sobre o corpo físico, né? Quando nós vemos que o escritor ele fala sobre
maior engano cometido por grandes personagens bíblicos geralmente está relacionado à confiança em suas próprias forças. Como foi aqui, ele citou Sansão, né? Achar que por ser forte, ele seria invencível. Então, essa é uma grande armadilha. Quando conquistamos muitas batalhas ou muitas vitórias, achar que estamos vencendo pelas nossas próprias forças. Então nós vemos que devemos e temos que ser submisso à vontade de Deus. 1.2. A alma. A alma é formada pelos sentimentos, conhecimentos e emoções. Uma alma batida conduz a pessoa à derrota. Uma alma confiante em Deus leva à vitória. Aqueles que confiam em sua condição intelectual privilegiada, Deus diz que eles certamente serão confundidos. Paulo ressalta que Deus zomba destes escolhidos, Deus zomba destes, escolhendo as coisas loucas para as confundir as sábias. Né? Paulo lá em 1 Coríntios 1, 27, ele fala que Deus, ele escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. O homem rico disse à sua alma: tem em seu depósito muito bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Acreditando em seu poder e força, estava em seu conhecimento e inteligência em conquistar bens materiais, mas Jesus o surpreendeu, dizendo que ele não tinha poder nem sobre a sua própria vida. Diófres se achava forte e poderoso, desejando a primazia, desprezando seu líder. João, expulsando o povo da igreja de Deus. Sua alma orgulhosa o tornava reprovável diante de Deus. O discipulador, confiante em sua inteligência e conhecimento, cai. Então nós vemos que nós temos um louvor da harpa que ele fala sobre corpo, alma e espírito. Nós vamos falar sobre o espírito aqui na frente, mas nós vemos que devemos estar inteiramente entregue nas mãos do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1 Tessalonicenses 5 e 23 fala: corpo, alma e espírito, irrepreensíveis até a volta de Deus. Então nós vemos aqui Lucas, ele fala sobre este homem, né? Que ele era rico, ele tinha suas propriedades e foi questionado sobre se aquela noite Deus pedisse a sua alma, o que ele teria? Aquela fortuna ficaria para alguém? Para quem? Né? Então, nós devemos sempre saber que tudo nosso, ele é para Deus. Então, nós vemos que o orgulho é um estado patológico da alma, em que o ego cresce desmesuradamente como câncer e acaba destruindo, né, o próprio indivíduo. O discipulador deve ser o grande mentor, apontando o topo da montanha, levando seu discípulo até lá, preparando as pessoas e apoiando-as. Nós devemos ter sempre em mente que
todas as coisas, né, que acontecem em nossas vidas, todo talento, ele é inteiramente dom de Deus. O Espírito, a derrota de Ai, era uma lição que Deus permitiu aos hebreus para lembrar que a força deles era o Senhor, e não porque eram espirituais. Então nós vemos que o escritor ele traz para nós que aquela derrota para aquela pequena cidade de Ai, né, que significava já um monte de ruínas, o nome já fala, né, cidade de Ai. Deus ele permite para lembrar que a força não era do povo, a força era de Deus. Está enganado quem pensa que, porque ocupa uma posição em destaque, é mais espiritual que outro. Às vezes, né, irmãos, nós nos achamos superiores a outras pessoas. Às vezes, né, porque Deus ele nos concedeu alguma graça de falar ou de pregar, nós achamos que somos melhores, né, do que outras pessoas que estão ali, né, orando por nós, intercedendo por nós, que muitas vezes, né, tem o seu maior valor para Deus do que aquelas pessoas que estão muitas vezes, né, pastoreando ou na frente do departamento, como coordenadores, regentes. Então, todas as pessoas têm as suas funções, a sua importância no corpo espiritual e no corpo da igreja. Então, Jesus advertiu a Pedro: Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você para que sua fé não desfaleça. Então, nós vemos que Jesus Cristo aqui está falando a respeito de Pedro, que nós vemos que quando as situações complicou, né, quando Jesus foi preso, né, nós vemos que ele já tinha sido advertido e ele falou que nunca com ele aconteceria aquilo, mas que ele jamais negaria o Senhor. Mas quando as coisas apertaram, ele, vendo as situações complicadas, nós como seres humanos, como pessoas normais, às vezes, né, quando as coisas estão bem, parecemos tão fortes, mas quando vem a dificuldade, né, em todo o nosso castelo, ele vem por terra. Então, ninguém, né, ele é espiritualmente forte o bastante por sua própria capacidade. Né? O povo hebreu, eles achavam que poderiam vencer aquela cidade com poucas pessoas, mas eles deveriam e aprenderiam com aquela derrota que as suas vitórias elas só aconteciam se estivesse com a presença do Senhor Jesus Cristo. O ponto 2, o tópico 2, ele fala sobre autoridade e autoritarismo. Qual a diferença de autoridade para autoritarismo? Isso nós vamos aprender nesse tópico 2. Jesus concede a seus discípulos autoridade. Em Lucas 10, 12, ele deu essa autoridade aos seus discípulos. Todo exercício de autoridade que sai da vontade de Deus passa a ser autoritarismo. Isso acontece
Quando o mau discípulo tenta a se apoderar e usa a autoridade em proveito próprio, visando apenas seus interesses. A autoridade vem do próprio Deus, como foi ensinado por Jesus Cristo e usada para o avanço do reino, nunca para a divisão. Nisso diferem João e Diófres, que tinha autoridade e o que tinha o que era autoritário, né? Então nós vemos a diferença de João para Diófres. Então nós vamos estudar agora nesse tópico, falando a respeito de autoridade e autoritarismo. Deus é a fonte de toda autoridade. Então, a nossa fonte, a fonte da autoridade, ela é do Senhor. Romanos 13, ele fala aqui a respeito das autoridades. Então, nós vemos que em Romanos 13 fala a respeito das autoridades. Devemos interceder pelas autoridades,